Você sente que a sua vida espiritual não está muito bem e você deseja uma mudança em relação a isso? Então fique comigo até o final deste vídeo, pois este vídeo é para você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Andreia e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre sequidão espiritual. No Salmo 63, no verso 1, o salmista Davi, ele disse o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aqui no Salmo 63, o salmista Davi, ele pegou um exemplo do mundo físico, ou seja, terra seca, para detalhar, para expressar a real condição que a alma dele se encontrava naquele instante. Ele se encontrava sedento, como uma terra seca, sem água. E essa é a realidade de todo ser humano sem Deus. O ser humano sem Deus, ele se torna uma terra seca, sem água, sem vida alguma. E falando sobre terra seca, a seca é um fenômeno climático causado pela insuficiência de água, pela insuficiência de chuva. A seca afeta diretamente a segurança alimentar e a sobrevivência. Causa impactos horríveis sobre os sistemas de produção agropecuária, como a morte de animais, a morte de plantas, impactando negativamente na vida da população, trazendo fome, misérias, doenças e até mesmo a morte. Assim como no mundo físico, a seca, ela causa danos por onde passa. Assim também é na vida espiritual. Iremos sofrer grandes consequências ao vivermos uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo. Onde a presença de Cristo não está, a morte, ela opera. Os males predominam. No Evangelho de João, capítulo 11, a Bíblia vai dizer ali a respeito de Lázaro. Após ele ficar doente, as suas irmãs Marta e Maria mandam avisar a Jesus. Mas ali diz que Jesus, após receber a notícia da doença de Lázaro, ele ainda fica 2 dias no lugar onde ele estava. E quando Jesus decide então ir ao encontro de Lázaro, já se faziam 4 dias que Lázaro estava sepultado. E Jesus, ao chegar ali no local, Marta e Maria viram para o Senhor e dizem: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E estando Cristo ali, ele opera um grande milagre, que foi ressuscitar a Lázaro. A ausência da presença de Deus pode trazer morte, pode trazer grandes consequências, mas quando Deus se faz presente, quando Cristo se faz presente, as coisas elas mudam completamente. A vida ela aparece, a esperança se renova. E se você tem sofrido danos devido à insuficiência da presença de Deus na sua vida, a primeira coisa a se fazer é: vá até Cristo em oração. Se achegue diante do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo de número 24 em diante, diz o seguinte: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. E ainda aqui em João 6, no versículo 35 diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 6 também diz: e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Talvez você se identifique com o que Davi escreveu. Ele anelava pela presença de Deus, dizendo: Senhor, eu tenho tanta sede do Senhor, a minha alma tem sede de Ti.
como uma terra seca, como uma terra sem água, como uma terra sem vida. Ainda que você esteja nessa situação, ainda que você esteja enfrentando uma sequidão na sua vida espiritual, a partir do momento que você der passos de fé em direção a Cristo, Ele diz: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E a segunda coisa a se fazer é ouvir a palavra de Deus. Tenha uma vida constante com a palavra de Deus. Tenha um compromisso com a Bíblia, de meditar, de ler a palavra do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo de número 10, no versículo de número 38 em diante, diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então aqui, quando Jesus ele entra na casa de Marta e de Maria, a Bíblia vai dizer que Maria ela fica aos pés de Cristo. Assentar-se aos pés do Senhor, como fez Maria, isso representa uma vida de oração. E Maria, além dela se assentar aos pés de Cristo, a Bíblia diz aqui que ela ouvia a sua palavra. Ouvir a palavra de Deus é você gastar tempo com as sagradas escrituras. A Bíblia, ela é a voz do nosso Deus. Então, a partir do momento que você ora, que você prepara o seu coração e que você gasta tempo com a palavra de Deus, certamente você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai ouvir a palavra de Deus falando-lhe ao seu coração. A palavra do Senhor diz: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Convido você a se inscrever neste canal, a deixar o seu like, a compartilhar também este vídeo para que mais pessoas possam aprender também com a palavra de Deus. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.